Nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Este é o nosso programa Momento do Direito, programa produzido pela Igreja Cristã Maranata, gravado nos estúdios da TV Manaim, na cidade de Vila Velha, no estado do Espírito Santo. É um prazer ter a sua audiência. E lembramos ainda a você o nosso endereço de e-mail para o envio de perguntas ou sugestão de pautas, de assuntos para tratarmos. O nosso e-mail que vai aparecer na sua tela é o momentododireito@presbiterio.org.br. Vai ser um prazer atender a sua dúvida ou a sua sugestão de pauta. Nós lembramos também do evento mundial da Igreja Cristã Maranata, que será o evento Trombetas e Festas, que acontecerá no dia 1º de dezembro. E será um prazer também tê-lo conosco como nosso convidado. E procure uma das nossas igrejas, a Igreja Cristã Maranata mais próxima da sua casa, e participe conosco deste grande evento. E hoje nós vamos falar sobre métodos alternativos para a solução de conflitos. Será que todo conflito ele deve ser resolvido exclusivamente no Poder Judiciário? Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o Dr. Maurício Freire. Dr. Maurício Freire, ele é especialista em direito de família, sucessões e também mestrando justamente nesse tema de métodos alternativos de conflitos. Dr. Maurício Freire, é um prazer tê-lo conosco hoje no nosso programa. Dr. Rodrigo, como sempre, das outras vezes, eu tenho falado e repito que o prazer é sempre nosso, de estar aqui mais uma vez contigo, também com os nossos irmãos e amigos que acompanham este programa tão importante, que sempre está trazendo assuntos, temas de grande relevância para toda a sociedade. Doutor Maurício, e dentro desse nosso assunto de hoje, o que seriam esses métodos adequados para a solução de conflitos? Bom, doutor Rodrigo, nós vivemos hoje uma situação bem difícil, no que diz respeito ao Poder Judiciário. É difícil no sentido de que as demandas elas estão assim abarrotando os cartórios Brasil afora. E há quem diga até que o número de processos ele é tão grande que é como se o país inteiro estivesse demandando. Sim. Então, os métodos adequados para a resolução dos conflitos ou de conflitos, ele trouxe assim um grande benefício, não só no sentido de desafogar o judiciário, mas especialmente para as partes, que muitas vezes ficam envolvidas em uma demanda que se arrasta por anos. Lembramos que não tem um prazo para terminar o processo. Você inicia um processo, você muitas vezes não sabe quando ele vai terminar. Não, e a situação ela é tão assim difícil que é como se estivesse assim quase que impossível você fazer valer aquele princípio fundamental que fala do tempo adequado para a duração de um processo, você entendeu? Então isso hoje é quase que impossível, Então você entrou no judiciário, você já sabe que você está diante de uma situação que vai se arrastar por muitos anos. Então, o método adequado para a resolução de conflito, ele vem para trazer, dentre outros benefícios, este grande benefício que é uma celeridade maior na solução ali de uma demanda. E quais seriam os meios utilizados, doutor Maurício? Nós temos alguns meios, eu vou dizer aqui, aqueles que talvez sejam os mais utilizados. Você tem a negociação, você tem a conciliação, a mediação, você tem a arbitragem. Então, esses mencionados aqui e outros também que fazem parte desse conjunto, desse material que está aí à disposição da sociedade para a solução das suas demandas, dos seus conflitos. E frisando que todos esses métodos, eles têm validade perante o Poder Judiciário. Sim, hoje é totalmente assim,
regulamentado, né? Você tem a lei, salvo engano aqui, a Lei 13.140, ela regula, né, todo esse processo da mediação, da conciliação, e o que traz para as partes uma grande segurança, né? O que traz para as partes a segurança de estar fazendo uma coisa, né, ou se utilizando de uma coisa que ela está totalmente amparada e segura para que aquilo ali tenha validade. E, doutor Maurício, quais seriam as diferenças elementares com relação a esses métodos alternativos, né? E com relação à estrutura do Poder Judiciário? O que nós poderíamos dizer em relação a essa diferença, no Judiciário, além dessas questões que nós já colocamos aqui, da demora, né, e tal, você tem uma terceira pessoa decidindo pelas partes, entendeu? E aí o que prevalece nisso... Pode ser um mediador ou um árbitro, né? No caso do judiciário, assim, quando a pessoa ela se vale do judiciário, embora logo no início do processo o juiz ele tem o dever de buscar saber ali, de propor para as partes a conciliação, a mediação, caso as partes não tenham interesse, é o juiz que vai decidir. Então, quando ele deixou, né, quando as partes elas deixaram para que um terceiro decida, né, a questão delas, então isso vai, via de regra, trazer ali muitas consequências, né, muitos desdobramentos. E um deles é aquilo que se fala do ganha-perde, né? Ou seja, um vai sair vitorioso e o outro vai sair derrotado, se sentindo derrotado, né? Então essa é uma das grandes assim importâncias. Quando, na verdade, quando a pessoa ela vai se utilizar, né, ou se ela se utiliza dos métodos adequados para a resolução dos conflitos, as partes elas irão compor a solução para aquilo, entendeu? Então ela não delegou isso a terceiro. Ela não delegou isso a uma pessoa estranha. E muitas vezes, nós vamos falar aqui, questões até de família. Sim. Você entendeu? Questões de família. Você pegou as questões da família, tão particular da família, e você acabou delegando isso para um estranho, no caso o juiz, dá uma decisão. Entendeu? Então, quando você se utiliza do método para a resolução do conflito, você está dando às partes a possibilidade delas criarem, né, delas elaborarem este acordo. E aí você sai dessa questão do ganha e perde para o ganha-ganha. Porque uma vez que tem um acordo, né, você se presume que as duas partes ficaram satisfeitas. Não, e doutor Rodrigo e os amigos que nos ouvem, os irmãos, isso é tão extraordinário, porque quando você tem a solução ali da demanda, né, da questão, como fruto de um acordo, existem muitas coisas que vêm assim, eu vou usar aqui essa expressão, a reboque. Como, por exemplo, a própria relação entre as partes. Sim. Quando você vai, né, no judiciário em que há o ganha-perde, a tendência é que as partes acabam essa relação ficando cada vez mais acirrada. Agora, quando você tem a solução da questão da demanda como fruto de um acordo e que foi construído ao longo de um período de conversas, um cedeu, o outro... E quando eles construíram isto juntos, você restabeleceu muitas vezes uma relação que estava quebrada. Você fortaleceu de alguma forma esta relação, entendeu? Então as pessoas elas deixaram de se ver como, né, inimigas, né? Muitas vezes, né? E passam a construir aquilo que na verdade vai ser um grande benefício. E quando você assim trata de questões familiares, um grande benefício não só para elas, mas para aqueles que estão em volta e que de alguma forma elas estão fazendo parte dessa questão, você entendeu? Como, por exemplo, os filhos. Sim. Então, há sim uma diferença
que eu assim considero gritante. Porque geralmente quando se vai ao Poder Judiciário, né, o juiz dá uma sentença, ele substitui a vontade das partes, ele impõe aquilo que é o entendimento dele. Exatamente. E já na mediação, né, por meio do mediador, você consegue ali alcançar uma composição, né, um acordo entre as partes. Aquilo que o senhor falou, as pessoas ficam satisfeitas, um cede um pouco, outro cede do outro lado também. Exatamente. É importante que as pessoas, né, quando elas querem se valer, né, do método adequado para a resolução de conflito, que elas venham assim imbuídas desse sentimento de acordo, você entendeu? De buscar um acordo, de buscar uma conciliação. Porque se você vem com um sentimento de litigar, isso já torna um pouquinho mais difícil, né? Embora você tenha ali a figura do mediador, do conciliador, que vai estar ali, de alguma forma, auxiliando a compor isso, né? Se você vem com assim, um espírito de litigar, de brigar, de discutir, aí isso torna difícil, né? Mas, assim, você pode fazer uso, né, do método, né, para resolução de conflito em todos os segmentos, né, praticamente. Você pode fazer uso dele isso que eu ia perguntar, qual é todo e qualquer conflito que pode ser utilizado esse método adequado ou teria algumas restrições também? Você pode usar, por exemplo, numa questão trabalhista, numa relação comercial, você pode utilizar no direito internacional. Que geralmente é muito utilizado, né? Em questões, né, nacionais, de né? nações, né? Você pode usar em questões de família, muito importante nas questões de família. Agora, existem certas questões que elas não seriam nem adequadas, né, para que fosse submetida ao método adequado de resolução de conflito. Porque, por exemplo, existem questões que são questões assim de ordem onde envolvem direitos fundamentais. Então, você não negocia direito fundamental, você não tem como fazer Exatamente. Isso, entendeu? Vamos pegar aqui um exemplo. Às vezes nós ouvimos assim a mãe dizer, mas eu abro mão da pensão. Não, ela não pode abrir mão da pensão, porque aquilo não é dela, não é o direito dela, é o direito do filho dela. Embora ela ache que não tenha necessidade, embora ela ache que ela não pode fazer isso. Então, existem questões que elas não convém que sejam submetidas, né? Por exemplo, numa negociação, você pode ter uma das partes totalmente vulnerável em relação à outra. Sim. A outra ela tem mais poder de negociação. Geralmente nas questões trabalhistas, né, tem essa questão, né? Geralmente o trabalhador ele é a parte vulnerável da relação, né? Embora, né, em muitos casos, né, você possa usar, né, em questões trabalhistas, mas quando você vê que há essa diferença, né, essa vulnerabilidade, então não é ideal que se busque, né, o método, mas sim submeta ao judiciário para que então o juiz ele possa dar toda ali a direção e as decisões mais adequadas, né, em relação à questão, né? Então é importante que isso seja entendido. Doutor Maurício, e o senhor já falou, né, das vantagens, né, principalmente você muitas vezes desafogar um poder judiciário que já se encontra abarrotado, sobrecarregado, né? Tem outras vantagens também além dessa? Você pode, nós podemos destacar aqui como vantagem. Você tem essa questão, né, que o doutor Rodrigo já colocou aqui, você não ser mais um na fila de um judiciário que já está totalmente abarrotado, você vai ter maior celeridade na resolução da sua questão, você tem uma maior privacidade, claro, né, porque o seu processo não vai estar sendo exposto, não vai estar sendo, né, porque o processo, com exceção daquele que pode ser segredo de justiça, né? Exatamente, que me fugiu a palavra. Segredo de justiça. Segredo de justiça, entendeu? Ele é público. Sim. Entendeu? Ele é público. Então,
quando você traz para a resolução, né, de conflito, você vai ter mais essa privacidade, né? Entendeu? Então, você tem, né, como nós já falamos aqui, a possibilidade de você poder restaurar um diálogo que às vezes estava até rompido, né, pela questão, né? Então, ali, quando você busca a conciliação, quando você busca, né, a mediação, você tem condições de poder restaurar essa relação, fortalecer essa relação. Então, muitas vezes isso até é menos oneroso para as partes, você entendeu? Muitas vezes você pode até economizar nas custas processuais. Exatamente, né? Exatamente. Então, você sai daquela situação em que, por exemplo, quando você está no judiciário, houve uma decisão, aí o profissional vem, recorre daquela decisão e o outro... Entendeu? E às vezes decisões até recorreu até numa forma de protelar, e a coisa ela acaba se arrastando. Muitas vezes a pessoa entra com recurso meramente protelatório, né? Para quem nos ouve em casa, um recurso que a pessoa apresenta só para poder empurrar mais ainda o processo. Você se livra dos prazos que, né, a lei determina que sejam cumpridos, né? A norma determina que sejam cumpridos. Então, o juiz não pode fazer nada até que aquele prazo... Mas por que já não fez? Porque tem o prazo e tem que respeitar o prazo. Então, quando você está no judiciário, você está sujeito a isso tudo, né? Agora, doutor Maurício, né, até pela explanação do senhor, então a gente entende que a palavra principal então deve ser consenso. Deve haver um consenso, então, entre as partes litigantes, né? Não basta uma parte apenas querer esse método, da forma adequada, se a outra não quiser. Seria isso? Exatamente. Quando você se vale desse recurso, as partes, elas precisam estar com esse interesse, imbuídas com o sentimento, com o desejo de poder dar a solução à questão de forma consensual, de forma amigável, né? E isso ele vai, né, como já falamos aqui, vai aplicar isso em várias questões, né, aí da vida das pessoas. E eu volto aqui a falar em relação à questão de família, né? Isso é muito importante. Eu vejo assim o método adequado para a resolução de conflito nas questões de família, mas de uma importância assim muito grande. Isso evita um desgaste assim que às vezes as partes elas não param para poder fazer o mínimo assim de uma consideração, de uma análise, para ver o quanto que isso pode ser benéfico para a solução ali daquela questão, seja uma questão de alimentos, seja uma partilha de bens, seja ela qual for, entendeu? Então, isso é muito importante que as pessoas elas tenham essa compreensão. Elas saibam que o fato de estarem numa questão não significa que isso precisa se tornar um problema que se avolumou quantas vezes mais, né? É como dizer assim, já basta o problema. Exatamente. Já basta o problema. Então, já que existe o problema, existe também os meios de se resolver a questão de uma forma mais pacífica possível, né? Até a gente vê um pouco, né, naquilo que é a nossa sociedade às vezes ela é estimulada a litigar, né? Nós temos uma Constituição que ela garante, né, o princípio da inafastabilidade da jurisdição, ou seja, todas as questões elas podem ser apreciadas pelo Poder Judiciário, mas é importante que elas entendam o seguinte: elas podem ser apreciadas, mas muitas vezes não serão apreciadas dentro do tempo o qual elas necessitam para que o conflito seja resolvido, né? Não, é interessante você falar disso, que eu posso dizer isso de carteirinha, né? Eu, por muitos anos, fui oficial de justiça. E quantas vezes que eu vi assim, processos que estava assim, mas
por causa disso. Muitas vezes a pessoa processa outra, né, por implicância, por que não sentou e conversou, você está entendendo? Sim. Por que já estaria resolvido e fica aquele negócio ali, rapaz, e você inchando, né, ali o judiciário, às vezes por uma coisa e aquilo tem um custo, né, um custo para a pessoa que demanda e também para o Poder Judiciário como um todo. Né? Exatamente. Então, de fato, a relevância que eu dou a uma informação como essa é que isso possa, de alguma forma, ajudar as pessoas a mudar um pouco essa mentalidade, né? E saber que até para o bem dela, né? Não é simplesmente a preocupação de resolver o problema do judiciário, mas é o bem dela. Claro. Né? É o bem dela, o bem daqueles que estão à sua volta, que acabam, de alguma forma, sendo atingidos por aquela questão, né? Então, quando você busca fazer, né, alcançar ali uma solução, uma resposta de forma mais amigável possível, isso, olha, doutor, vou dizer aqui, não tem preço, né? Porque, assim, a gente está na lida, está no dia a dia e a gente vê, assim, como uma questão, muitas vezes, gera tanto sofrimento, né? Sim, exatamente. Tanto sofrimento e eu fico, assim, olhando. Exato, porque não conseguia, né? Faz a composição. Né? Tão mais fácil, já teria resolvido. Vamos sair daqui agora com isso resolvido, sim. Entendeu? Mas é a construção, né, de uma mudança de mentalidade que as pessoas, eu espero que possam entender que isso é muito benéfico para elas, né? Até aproveitando a fala do senhor, doutor Maurício, eu vou até fazer uma pergunta. Uma pessoa que já tenha ajuizado um processo e esse processo está se arrastando há alguns anos, ela pode fazer uso desse recurso alternativo ou ela tem que esperar o processo dela ser julgado no dia que ela não sabe, né? Ou ela já pode, de repente, procurar uma composição com o processo já em curso? Não, perfeitamente. É muito assim, relevante, né, essa questão, porque mesmo que a pessoa já esteja com um processo em andamento, ela pode sim buscar ali, né, o método adequado para resolver ali aquela questão, aquele conflito. Então, ela vai buscar fazer o acordo, ajustar o acordo, e esse acordo feito, então ele vai ser levado para que seja homologado, né? E aí ele tenha, né, os seus efeitos, aquilo que é importante. Então, mesmo que ela já esteja, né, com o processo em andamento, isso é possível. Então ela, né, pode fazer uso, mesmo com o processo já em curso? Pode fazer mesmo com o processo já em curso. E eu vou arriscar dizer aqui que é tudo que o judiciário quer, né? Aí basta o juiz homologar posteriormente. O juiz homologar, né, para que a pessoa possa, esse acordo então possa surtir os seus efeitos legais e a coisa de fato está segura, né? Está resolvida. Né? Doutor Maurício, para quem está nos assistindo, e caso a pessoa tenha alguma demanda, alguma questão que a pessoa quer levar para o judiciário, né, ou quer resolver de alguma forma, qual o conselho que o senhor dá para essa pessoa que hoje está assistindo nosso programa? As partes, elas são livres, né, para poder nomear ali, escolher um conciliador, um mediador, um árbitro, elas são livres para isso, desde que essa escolha ela seja de comum acordo, né, entre as partes. Então, por exemplo, se eu discordo do mediador, aí a coisa já começou a ficar... Exatamente. Né? Então é preciso que as duas partes estejam de acordo com aquela escolha. Agora, ao fazer isso, passa com pessoas que de fato tenham capacidade, tenham condições, com profissionais capacitados para que possam auxiliar. Então, por exemplo, no caso da mediação, o mediador ele está ali para poder dar um suporte, né, poder trazer de volta ali a condição de um diálogo e tudo, e ele não tem, assim, basicamente nenhuma interferência, né, ali naquele acordo. Agora, já o conciliador, ele, como na mediação, ele está ali, mas ele pode sugerir, entendeu? Ele ali como
chegar ao acordo, ele pode contribuir ali e tal. Então, isso é muito importante para que as pessoas entendam que, de fato, precisa ser um profissional que tenha condição de dar esse suporte, né, às pessoas nesse momento. Por exemplo, você vai usar a conciliação nos casos em que não há, assim, uma relação entre as partes, né? Por exemplo, uma questão onde precisa indenizar a outra parte por um acidente de trânsito, né? Então você vai usar a conciliação, uma questão de relação com o banco, enfim, consumidor e fornecedor e tal. Agora, a mediação, ela já é muito usada nas questões de família, porque é exatamente a conciliação, ela vai buscar restaurar esse diálogo, né? Muitas vezes acaba se perdendo, né, por conta de situações. Exatamente. Então, essa condição de você poder buscar ali a solução de maneira consensual e pacífica, né? E aí deixou onde as partes elas vão ver as questões das necessidades delas, né? Dos interesses, das possibilidades. Então, todas essas questões elas vão criar ali o acordo e, quando saírem, vão sair com um sentimento de ganha-ganha e não um sentimento de ganha-perde. Né? Perfeito. Doutor Maurício, gostaríamos de agradecer a sua participação no nosso programa mais uma vez. Olha, é sempre a satisfação nossa, né? Alegria de estar aqui com os irmãos, contigo, com os companheiros que estão aqui, né, de trás das câmaras, que nós já conhecemos de longas datas, e os nossos irmãos e amigos que nos assistem. E estamos à disposição. Ok, nós que agradecemos. Conversamos hoje com o doutor Maurício Freire, falamos sobre os métodos adequados para a solução de conflitos e agradecemos a sua audiência, a sua participação e gostaríamos de desejar também a você uma ótima semana. Continue sintonizando nos canais da Igreja Cristã Maranata, no canal 126 da Embratel, 85 da Sky Livre, e é um prazer tê-lo conosco sempre. Até o nosso próximo encontro. A todos uma boa semana.